Com alegria, estamos novamente juntos para seguirmos com o estudo do livro O Dom da Mediunidade, um sentido novo para a vida humana, um novo sentido para a humanidade, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Modalidades. Há várias modalidades de psicografia muito especializadas, como por exemplo a da psicografia epidérmica ou dermografia especular, ou psicodigitação, da escrita musical, da pintura mediúnica. A psicografia epidérmica, também chamada de dermografia, ocorre a escrita de dentro para fora da epiderme do médium. Olha só que coisa, eu nunca vi isso. Na verdade, é uma variante da pneumatografia. Nos Estados Unidos, foi investigada a médium Ellen Seymour, que trazia no braço, entre outros escritos, a assinatura da entidade espiritual que a assistia. As palavras tinham duração efêmera. Ficavam visíveis por mais ou menos 20 minutos e depois desapareciam. Na mensagem especular, a escrita é feita de tal maneira que só pode ser lida com o auxílio de um espelho. Isso eu vi muito, muito mesmo. Ficou célebre, em 1937, a mensagem de Emmanuel, em inglês, recebida por Chico Xavier na reunião da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, realizada no Teatro Municipal, na capital paulista, que só pôde ser lida dessa forma. A psicodigitação é uma modalidade muito nova, porque o comunicante escreve com o concurso do médium, utilizando diretamente as teclas do computador. Elzio Ferreira de Souza, nosso querido amigo, falecido em outubro de 2006, recebeu dessa forma alguns de seus importantes livros e mensagens. Rosemary Brown recebeu uma obra psicográfica musical importante, canalizando músicas de vários dos célebres compositores do nosso mundo. Com relação aos médiuns pintores em nosso país, há uma grande quantidade deles ligados sobretudo às tarefas dos gênios da pintura do século XIX e XX, interessados em divulgar a tese da imortalidade e em auxiliar nas tarefas de cura através das próprias telas. Na Revista Espírita de março de 1858, quando Allan Kardec tratou da vida em Júpiter e em alguns outros mundos, informou que o espírito de Bernard Passily, célebre oleiro do século XVI, descobridor da porcelana, fez uma série de desenhos originais, mostrando com detalhes personagens, animais, habitações e cenas da vida em Júpiter. Através do médium Victorien Sardou, dramaturgo e ator teatral francês, que não tinha nenhuma habilidade para o desenho. A França teve também, na primeira metade do século XX, um médium pintor célebre, Augustin Lesage, um simples trabalhador das minas, que deixou uma obra mediúnica notável, tendo se submetido, inclusive, à investigação do Dr. Orsty, colega do Dr. Charles Richet, do Instituto Metapsíquico Internacional de Paris. Um psicógrafo em ação. Nossa intenção primordial neste livro é mostrar a visão do mundo espiritual para o material em relação ao assunto em exame, mediunidade. Sendo assim, buscamos em Missionários da Luz, no seu capítulo 1, o psicógrafo em ação, a fim de ressaltarmos os cuidados dispensados pelos mentores ao médium, para que este possa cumprir com segurança o seu dever. Chamamos a atenção, sobretudo, para as substâncias neuroquímicas que o organismo físico do médium necessita no desempenho da tarefa. Acompanhemos a descrição de André Luiz no referido livro. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, músculos deníceos, necessário aos processos da inteligência. O sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos.
O sistema nervoso central foi convenientemente atendido para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque de vísceras. As glândulas suprarrenais receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina, de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Na descrição, os cuidados com os corpúsculos inícios, indispensáveis nos processos inteligentes, com o coração e, sobretudo, com as suprarrenais, na produção de adrenalina, são de suma importância na neurofisiologia da mediunidade. Após esses cuidados, citamos as regiões cerebrais do médium, que estão implicadas na recepção da mensagem. Ainda André Luiz é quem descreve a aproximação do mentor Calisto e seus esforços para dar para dar comunicação. Isso está descrito no livro Missionários da Luz, em seu capítulo 1. Diz lá, Calisto, enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até o cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Pouco a pouco viu que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médio adquiriu outra cor, outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. A descrição dá-nos ideia do que devemos pesquisar nas tarefas de intercâmbio. O mentor precisou evocar o centro da memória, provavelmente as lembranças estocadas do hipocampo, e inibir o lobo frontal, para que não houvesse menos interferência do médium na comunicação. Mandato mediúnico. Quando o médium desenvolve uma missão especial em favor da humanidade, diz-se que ele tem um mandato mediúnico. Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, há o registro de uma importante missão no campo da psicografia. Fato raro em nosso mundo, onde milhões de criaturas estão envolvidas nas teias da mediunidade torturante. Milhares têm possibilidades psíquicas apreciáveis, muitas estão tentando desenvolvimento, enquanto raríssimas conseguem alcançar um mandato mediúnico. Na verdade, semelhantes serviços custam séculos a se concretizarem na Terra e não se efetuam sem programa. Como dizem os mentores, o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Por seu devotamento, a médium Ambrosina fez-se credora da assistência de Gabriel, o benfeitor, no cumprimento de sua árdua missão. Vamos resumir aqui todo o trabalho que se desenvolve em torno da médium, para que se tenha uma ideia do que seja um mandato mediúnico. Acompanharemos a descrição de Aulus. Há mais de 20 anos sucessivos, o livro veio a público em 1954. Ambrosina procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo no santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento. Pelo tempo da atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Esse permanente contato é uma providência mais do que necessária e imprescindível mesmo em casos como esse, em que existe desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas, porque, ouvindo e vendo, no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode ficar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o equilíbrio. Com o crescimento das tarefas, a médium cresceu em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, sendo naturalmente assediadas pelos mais desconcertantes apelos.
Sabe que não é capaz de solucionar todos os problemas, mas, dentro do possível, tem procurado ser ponte entre os dois mundos, agindo com paciência evangélica, procurando ajudar os outros para que os outros se ajudem. Não raro, via os encarnados exteriorizando pensamentos assustadores, muitos deles mostrando cenas lamentáveis de crimes que haviam cometido. Nessas ocasiões tinha um certo receio, mas era aconselhada por seu guia a manter-se calma. Ouvia dele as recomendações. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que estamos aqui para auxiliar. A médium poderia desistir, se o desejasse, já que os mentores procuraram companheiros para as tarefas e não escravos. Ela estava livre para agir. Não poucos médios têm recuado, muitas vezes no início mesmo da jornada. Ambrosina, porém, prossegue valorosa no desempenho da missão há mais de 20 anos. André Luiz e Hilário puderam acompanhar durante os comentários de Aulus algo que brilhava na cabeça da médium e se destacava em meio aos cabelos grisalhos. Era um pequeno funil de luz, à maneira de delicado adorno. Um aparelho magnético ultrassensível, através do qual a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Que bonito, né, meus amigos? Que possamos todos nós sermos instrumentos de luz, não necessariamente médiuns, mas sempre dispostos a trabalhar para o bem. Foi uma alegria estar com vocês. Eu espero a todos no próximo capítulo.